Olá, tudo bem? Você está animado? Que coisa boa! Vamos começar a nossa aula de hoje, mas antes eu quero compartilhar uma mensagem muito legal que eu encontrei na palavra do Senhor, lá em 1 Timóteo 4,12, que diz o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você percebeu quão importante você é para Deus? Certo? Não é porque você pensa, eu sou jovem, não sou importante. Você é muito importante. Então, marque isso na sua Bíblia e não esqueça, se você é importante, tem alguém observando você, então seja um exemplo em tudo. E quando você não conseguir, Senhor, eu quero ser, me ajuda. E o Senhor vai ajudar porque você é especial para Ele, ok? Muito bem. Agora que nós já conversamos um pouquinho, nós vamos trabalhar agora um pouquinho com algumas informações com relação ao seu dissertativo argumentativo, ok? E nós vamos ver alguns aspectos agora que nós precisamos lembrar na hora de construir o seu texto de redação. Primeiro, vamos falar das margens, né? Que é aquela, você tem a folha, então você tem aquele espaço todo da folha e você tem a margem do lado direito e do lado esquerdo. Bom, quando você, então, receber a sua redação, você vai ver que ela está numerada até 30 linhas, que você deverá usar para escrever o seu texto, certo? Então, você já vai perceber isso. Ao lado dessas linhas, tem 5 quadradinhos com numerações acima. Esses quadradinhos não fazem parte das 30 linhas já citadas. Portanto, você deve respeitar o quê? A margem, há um limite. Aí você vai dizer assim, professora, eu não lembro o que é margem. Então, deixa eu lembrar para você que margem são o quê? São os locais onde cada linha termina, ou seja, o final da linha. Os quadros, eles não são para você. Então, cada letra que ultrapassar a margem da linha implica no quê? Na diminuição de pontos. Por isso, respeite as margens. Então, cuidado, por isso você faz rascunho primeiro. No rascunho você vai jogar suas ideias, fazer aquela chuva de ideias, ótimo. Depois você vai corrigir, fazer toda a correção e aí você vai passar limpo. Na hora de passar limpo, você vai cuidar muito a questão da margem, ok? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a paragrafação. Falamos sobre a margem, agora vamos relembrar o que é a paragrafação. Bom, a paragrafação, quero lembrar você que o texto dissertativo argumentativo, ele tem 3 partes, que você já sabe, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E para desenvolver essas 3 partes, nós temos que escrever, no mínimo, 3 parágrafos, um para cada parte desse texto, ok? E aquele espaço que fica entre o início da linha e o início do parágrafo chama-se paragrafação. É aquele espacinho que você vai dar. Quando você aprender, você colocava assim o dedo, né? Aí, a partir daqui, começava a escrever. Só que, se você tem dúvida, coloca assim o bocal da sua caneta, né? Da tampa da sua caneta, e aí você faz um pontinho ali, bem pequenininho, e aí você já sabe que ali vai ser o início do seu parágrafo, então a sua paragrafação. Observe isso. Ah, professora, eu não preciso fazer isso, porque eu já consigo visualizar e organizar, ótimo, o meu texto. Fico feliz com você. Agora nós vamos falar hoje mais especificamente sobre a translineação. Translineação, o que é? É transpor a linha. O que é isso? Quando uma palavra não couber inteiramente na linha, você vai ter que dividi-la no primeiro momento, respeitando a divisão silábica. Por exemplo, a palavra translineação, olha como ela ficou aqui, ó. Transli, hífenzinho ali, neação. Palavras pá, hífen, linhas li e o hífen. Lembre que o NH ele é dígrafo, ele precisa ficar junto lá, ok? Agora vamos ver mais uns exemplos de translineação que você precisa ter cuidado. No primeiro momento, você vai separar pela separação silábica.
Mas você tem que ter cuidado, porque às vezes, na hora de você separar, o vocábulo acaba formando uma ideia indesejada, se torna um vocábulo obsceno, com sentido pejorativo, e isso vai ridicularizar o seu texto. Então, evite isso, não faça isso. Olha, por exemplo, essa palavra aqui, ó, 70 metros cúbicos de água. Separou cúbicos, deu um sentido pejorativo, vocábulo obsceno. Agora, olha a segunda, acumula. Como você vai fazer? Ah, ficou melhor assim? Ficou melhor assim. Agora, olha a outra aqui. Foi o que fizeram entre, então, os 12 apóstolos. Mas o tolos não deu ideia de tolos. Então, não faça. Evite, na hora de translinear as palavras, esse sentido pejorativo, que não é um sentido muito legal, ok? Ótimo. Vamos ainda ver um pouquinho mais de translineação. Agora, cuide, além de evitar esse sentido pejorativo, você precisa também cuidar para que não se formem palavras estranhas ao contexto, certo? Tanto no final como no início de linhas. Por exemplo, presidente, olha só, sozinha a palavra dente. Ficou estranho, né? Paraguai, ficou para. Deu ali uma ideia de uma preposição. Então, quando dessa ideia meio confusa, você evite, certo? É preciso também evitar o quê? A separação das palavras e deixando vogais sozinhas, vogais órfãos, tanto no início como no final de linhas. Evite isso, não faça isso. Então, vamos ver um exemplo. Olha aqui, a palavra agradecer. Você percebeu que no primeiro exemplo, agradecer, ficou o A sozinho. Maria ficou o A sozinho de novo. Rio de Janeiro, o O sozinho. São órfãos, não deixem elas órfãos. Vamos juntar com uma outra letrinha e formar sílabas. Ó, ma, certo? Lê. E assim vamos construindo sentido, construindo significado para as palavras que estamos usando. Outra regrinha que quero lembrar a você com relação à translineação, e que é muito importante, que você às vezes passa batido no seu olhar, é com relação à translineação de palavras estrangeiras. Se elas são estrangeiras, você deve seguir o quê? A separação silábica do idioma de origem, porque nem todas as línguas elas usam o critério fonético para determinar a separação, como nós aqui no nosso país usamos a língua portuguesa. A língua inglesa, por exemplo, ela usa o quê? Critérios de morfologia. Então, se você vai citar o nome de um livro ou de um filme inglês e vai quebrar a palavra, você precisa seguir as regras inglesas, ok? E algumas regras de translineação foram também alteradas. E essas, de acordo com o novo acordo ortográfico, né? Então, em caso dessas palavras elas forem compostas ou de uma combinação de palavras em que há um hífen, certo? Se elas forem palavras compostas, ou de uma combinação de palavras em que há um hífen, ou mais, se a divisão coincide com o final de um dos elementos ou membros, deve, por clareza gráfica, fazer o quê? Repetir o hífen no início da linha imediata. Então, olha só, percebeu aqui como você vai fazer, então, com a separação, que é a translineação aqui, olha, de uma palavra em inglês. Olha só, aqui está o correto. Olha o errado, colocou tal, to. Então, tal aqui sozinho, sem o K. Então, essa é a maneira correta, ok? E você, então, vai colocar o hífen ali para mostrar que você está separando a palavra e mudando ela de linha. E eu também quero lembrar a você que existem outras regras da translineação que diz o seguinte: quando eu tiver palavras compostas ou de uma combinação de palavras em que há um hífen,
certo? Ou se a divisão coincidir com o final dos elementos ou membros, por clareza gráfica, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o hífen no início da linha. Olha aqui, ó. Ex-alferes, você colocou o hífen depois do ex e ainda na frente do de alferes você também mantém, ok? E aí você percebe que são detalhes, mas que são muito importantes para você conhece os mecanismos da língua. Então, quando você tiver palavras compostas ou de uma combinação de palavras que já tem o hífen, você vai manter o hífen e colocar outro hífen na frente da outro pedacinho da palavra, certo? Então, quando você for dividir que já contém, você tem que repetir, ok? Esta é a regra, sem você esquecer. Qual é o objetivo, então, quando eu faço essa repetição do hífen? Para quê? É para diferenciar o hífen normal da transligação do hífen interno de um vocábulo composto, certo? Então, a contraproposta. Então, eu vou fazer contra-proposta ou contra-ataque. Por exemplo, contra-ataque. Tem hífen, então eu vou colocar no contra e aqui, novamente, ok? Cuidar sempre esses pequenos detalhes são muito importantes na hora de você organizar o seu texto, ok? Então, hoje nós retomamos um pouquinho a questão da organização do seu texto dissertativo argumentativo, com relação à translineação, que é quando você troca de linha, então, e você precisa separar palavras, como você vai fazer isso? Lembrando que primeiro você faça a separação silábica, evite um sentido pejorativo, indesejado, não deixe vogais sozinho, certo? E cuide também para não ficar palavras estranhas, né, em contextos estranhos, assim, soltos, ok? E a paragrafação é você cuidar aquele espaço que tem entre o início da linha e o início do parágrafo, e também com relação à margem, ok? Foram algumas lembranças que você já sabe, mas está relembrando, a fim de que você fortaleça sua organização, deixe seu texto dissertativo argumentativo, ok? Muito bem. Finalizamos a nossa aula hoje. Vejo você na próxima aula, ok? Até lá!